Olá, todo mundo, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Founders PM, o PM Talks. Hoje nós temos o prazer de convidar a Priscila Félix, uma mentorada do PMAC que conseguiu a transição de carreira, saiu de analista de compras para analista sênior de produto. E ela vai contar tudinho como que foi essa jornada até essa transição aqui para vocês. E eu quero já deixar um recado importante para vocês. Fiquem até o final, que ao final nós vamos te entregar um presente. Como você pode fazer o que a Priscila fez, o passo a passo, para acelerar a sua transição para a área de produto. Então, fica até o final que você vai ter esse presente aí. Então, agora é com vocês. Priscila, chega aí ao palco para se apresentar para a Oi, gente. oi, Mônica, bom dia, tudo bem? Bom dia, Prazer tudo estar aqui. bem? Eu sou a Priscila Félix, sou analista de negócios e trabalho há 11 anos na área de compras. Trabalhava, né? Agora não mais. Me formei em gestão empresarial, então eu sempre fui uma pessoa da área de compras negociadora, mas que esteve envolvida em muitos sistemas ao longo da minha carreira. Então, isso despertou muito meu olhar ali para a área de tecnologia, para a área de produto. Então, eu busquei essa transição para chegar mais perto da onde eu gostaria de estar. Então, eu encontrei a Mônica e aqui estamos nós e a gente vai falar um pouco mais disso durante ali o podcast. Legal, legal. É um prazer te ter aqui, Priscila. A sua jornada conosco aqui foi sensacional, foi incrível. E por isso que você está aqui, né, para contar isso aí para as pessoas que estão, né, nessa dúvida sobre a transição, se a transição para a área de produto, tecnologia é para elas, e principalmente, né, desse acompanhamento aí com a gente. Bom, deixa eu pegar meu roteiro aqui, minha colinha de perguntas, para a gente começar. Tá bom. Então, conta pra gente, Pri, esse teu contexto de vida aí, né? Como que era a tua trajetória antes dessa transição de carreira e como que você foi parar em compras, né? Então, lá, qual a tua formação? Por que você decidiu essa formação até você chegar nessa área de compras aí? Eu vou começar lá dos primórdios. A Priscila, de 17 anos, que não queria trabalhar no mundo corporativo. Na verdade, eu fazia teatro e eu precisava de dinheiro ali na época, então comecei a ser jovem aprendiz numa empresa. E aí abriu a oportunidade de ser contratada. Então, já comecei ali aos 18 anos como assistente de compras. Então, eu caí de paraquedas para ser compradora. Então, eu digo que não foi uma profissão que eu escolhi, foi a profissão que foi necessária para mim, né? Para uma pessoa de 18 anos. Então, eu fui vendo que eu era capaz, falei, nossa, eu consigo fazer isso, gostei, e continuei. Depois de algum tempo, né, nessa profissão, eu fiz a faculdade de gestão empresarial, porque eu precisava de uma formação. E aí eu fui subindo, né? Aí desisti de ser assistente, fui ser estagiária, que achei que ia ser um caminho diferente. Virei analista, júnior, analista a pleno, e fui subindo. E aí chegou o momento que eu falei, cara, será que é essa mesma carreira que eu quero, né? Isso já tinham se passado mais ou menos uns 10 anos ali na carreira de compras. Eu, sendo compradora de matéria-prima, né, comprava material para fabricar calçados, depois fui fazer negociação de serviços de indiretos, que não está alocado ali no serviço final, né, no produto final. E aí eu falei, eu acho que realmente isso aqui não é mais para mim. Eu acho que fez sentido numa parte da minha vida, mas no momento parou de fazer sentido. Então, sabe aquela pergunta que você se faz aos 18 anos, o que eu quero de profissão? Eu fui fazer lá para os 28. Sim, sim. E aí, o que tu viu ali dentro dessa profissão que já não te dava mais essa energia, essa vontade de seguir nessa área? Eu acho que quando a gente fala assim, ser compradora, ser negociadora, esse é o glamour da profissão, né? É ótimo você sentar numa mesa, você negociar, você entregar um projeto. Só que quando a gente vê isso aqui, né, dentro das empresas, boa parte é burocrático. Você fica muito ali por trás no sistema, né? Fazendo emissão de pedido, ajudando o seu cliente interno. Então, a parte da negociação, ela fica pouca. Então era a parte que brilhava os meus olhos.
que já não estava mais fazendo sentido. Eu falei, então acho que eu preciso repensar o que eu quero, né? Então foi aí que eu decidi. E eu também não via muita chance de crescimento. Eu não via que o meu salário ia aumentar. Eu já cheguei no limite ali. Eu não imaginava que ele fosse aumentar. E se fosse aumentar, levariam muitos anos. Sim, sim. E aí você já estava num nível sênior ali da carreira de compras, né? Isso. Sim. E aí tu percebeu que tu precisava mudar, né? Foi nesse momento ali de, pô, não tenho mais para onde seguir, para onde crescer, então preciso mudar. Mas quando que foi assim? O que que te fez entender que era para a área de tecnologia? Então, só conhecida. Eu estava numa posição pleno, mas eu Sim. atuava como sênior. Então, Ah, assim, sim. eu sempre senti que eu atuava como sênior, mas em uma posição pleno, mas não me subiam de cargo. Então, isso também fez a minha decisão. E o que me fez pensar na área de tecnologia? Na minha última experiência, né, anterior a essa, assim que eu entrei, a gente tinha adquirido um sistema de procurement. Então, o sistema de procurement, né, emissão de pedidos de compras. E aí eu falei, olha, esse sistema aqui tem algumas melhorias a serem feitas, né? E eu já tinha muito know-how de compras. E aí eu cheguei para o meu líder direto na época e falei, posso assumir o projeto? Eu posso ser a pessoa responsável por esse produto de compras, né? Porque era um gerente e uma head que eram os responsáveis. Eu falei, olha, eu já conheço todo mundo aqui dentro, os compradores, eu já tenho uma boa comunicação com eles, e eu acho que eu consigo fazer isso, e acho que é algo que eu quero tentar. Eu quero ver se eu sou capaz de fazer isso. Porque eu sempre trabalhei em compras pensando assim, esse processo não está muito bom, esse sistema poderia melhorar isso, mas eu sempre tinha isso na minha cabeça e não implementava porque eu não era a pessoa responsável. E eu falei, deixa eu ser a pessoa responsável e ver se eu consigo, porque na teoria eu sei, agora na prática a gente vai descobrir juntos aqui. Sim. E aí eles falaram, Pri, vou te dar esse voto de confiança. E aí começou a dar super certo. A gente começou a melhorar ali o sistema de compras, a gente pensava bastante ali, né, nas melhorias, no que era melhor para o usuário, porque eu tinha 14 compradores e eu não conseguia atender todo mundo, então foi um desafio muito grande. E eu senti que a minha profissão, né, de negociadora ajudou muito nessa parte de pensar em produto, né, de pensar ali em negociar mesmo o que é melhor para cada um e entregar um produto final de excelência. E foi assim que eu comecei a pensar sobre essa transição de fato. Mas no início eu nem sabia o que era produto. Tem esse, né? Eu só pensei assim, eu quero melhorar esse sistema. Eu quero fazer dar certo, eu quero melhorar o dia a dia aqui do meu usuário. É isso que eu quero fazer. E eu não sabia que o nome era produto. Eu só fui descobrir o que era produto quando eu te conheci. Olha Então só, foi que assim que legal. eu parei aqui. Sim. Que legal. Então você já tinha um senso de melhorar processos, melhorar as coisas. Sim. Você meio que foi para esse caminho com essa intenção, com essa vontade de melhorar a vida ali do usuário, que eu acho que até a mesma motivação minha lá da minha carreira também sempre foi querer melhorar ali a vida das pessoas, do dia a dia, né? O produto, a tela, a interface é só o meio, né? Então, você, por causa disso, você foi ali para ajustar o sistema. E aí, que engraçado, eu não sabia disso, Pri, que você não conhecia a área de produto que você conheceu comigo. E aí, me conta, então, o que você conseguiu entender sobre a área quando você me conheceu? Vamos só voltar. E aí, quando eu falei, vou fazer a transição de carreira, antes de te conhecer, eu falei que eu queria gerenciar projetos, né, na minha Tá. cabeça. Teve esse ponto assim, quero então fazer uma transição. Foi antes Para de me conhecer. gerenciar. Isso, eu Tá, falei, quero entendi. então gerenciar projetos. Porque eu Tá. achava que era isso que eu fazia, né? Uhum. Só que depois, né,
eu não lembro como você apareceu para mim, mas você apareceu no meu LinkedIn de alguma forma. E aí eu tive aquela live com você, aí eu entendi o que era produto e falei, caraca, isso aqui que é produto? Porque eu fazia o produto de ponta a ponta, né? Então eu pensava no que eu ia melhorar, eu entendia com os compradores, eu fazia parte de discovery, eu levava para o TI, a gente refinava, a gente implementava e eu testava. Ou seja, eu fazia todas as etapas de um projeto. E aí, quando a gente conversou, eu falei, cara, não é projeto. Eu quero produto. Eu penso na solução. Eu não gerencio só os prazos aqui, sabe, dentro do que eu estou fazendo. Então, foi assim que eu cheguei aqui. E aí, descobri que produto é pensar na melhoria de fato, né? É entender o que o usuário precisa, é ver as métricas, enfim, tomar decisões mais estratégicas, além de gerenciar ali um backlog, gerenciar uma entrada, gerenciar um go live. Então, foi mais ou menos esse caminho. Legal. Eu acho interessante a tua situação, porque a gente fala, né? Ah, gestor de projetos é diferente de gestor de produto. Na verdade, eu falo que gestão de projetos contém gestão de produto, né? Porque você vai estar gerindo projetos ou épicos ou user stories, ou enfim, demandas ali que você tem, mas no fim do dia não é só isso, né? Não é só a gestão dos prazos e o acompanhamento da equipe. Então, é realmente pensar na dor do usuário, no entendimento. E o mais legal, né, Pri, porque você também era essa usuária, né? Então, você também era ali a solicitante de compras, então você tinha a dor clara desses teus usuários ali para também transformar isso num produto melhor, né? Sim, sim. E acho que isso que fez muita diferença para mim. Eu já ter o conhecimento do negócio, entender na prática qual era a dor, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito inquieta. Então, quando eu via que os processos não funcionavam, eu falava, gente, não tem como, a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar. Não dá para a gente ver que esse problema existe e fazer ele todo dias iguais, sabe? A gente precisa pensar lá no futuro. Né? E uma coisa que eu sempre falava vai dar trabalho agora, mas a gente vai melhorar o nosso futuro. Sim. Então, era isso que eu pensava e foi isso que me fez trabalhar todos os dias nesse produto. Legal. É isso que a Pri traz, né, de conhecer muito do negócio. Aqui dentro do PMC a gente chama do pilar da proficiência, né, que até mais para frente a gente pode até falar que foi um dos pilares que ajudou também nessa transição aí da Pri, né. Legal, Pri, mas e aí quando você pensou em transicionar, ser essa gerente de projetos, o que te travava ali para dar esse passo? O que você pensou antes de fazer qualquer ação, né, para te ajudar nisso? Eu acho que o que me travava era a parte técnica, porque, como eu disse, né, na teoria eu sabia fazer tudo. Agora, na prática, né, para aplicar metodologia, para fazer algo mais aprofundado, uma análise mais aprofundada, eu não tinha. Eu sabia que tinha um incômodo, eu sabia como resolver, qual era o resultado que eu queria, mas muitas vezes eu sentia que eu fazia um caminho mais longo para entregar resultado, que se eu tivesse metodologias, eu conseguiria entregar mais rápido. Que hoje eu vejo que faz toda a diferença. Hoje, no meu trabalho atual, né, quando eu paro para fazer algumas coisas, eu penso e falo, caramba, se eu tivesse esse conhecimento na época que eu comecei a fazer produto lá de compras, eu acho que teriam feito muitas coisas diferentes. Então, eu sentia que faltava a parte técnica, só que quando você começa, né, a estudar ali sobre projetos, sobre produtos, sobre diversas coisas, você vê que tem um mundo. E aí você vê que o mercado te pede muita coisa, né? E você fala, cara, como que eu vou ser capaz de estudar tudo isso e entregar tudo isso para o mercado? É um pouco desesperador, né? Mas era isso. Parte técnica eu acho que me faltava um pouco. De saber qual metodologia aplicar. Eu lembro até que quando a gente se conheceu, né, nas nossas primeiras reuniões, eu falava, Mônica, mas eu não entendo nada disso que vocês estão falando. Mas você faz isso no seu dia a dia. Você só não usa essa palavra difícil. Né? Você fala assim, você só não usa discovery, você não fala que é discovery, mas você conversa com os compradores, você descobre o que eles precisam, quais são as dores dele. Eu falei, realmente. Então eu fui descobrindo que também tinham coisas técnicas que eu já sabia, mas que eu não sabia o nome dentro, né, do ambiente de produto, do ambiente de projetos.
Sim, é isso que trava também a transição muitas vezes, é achar que não tem o conhecimento técnico e por isso buscar aí mais conhecimento, conhecimento e não fazer a transição por medo, né, do que você talvez não consiga entregar, que era um pouco isso, né, quando você entrou Sim. aqui a gente falou, não, muita coisa da área de produto você já faz, obviamente tem aqui um gap de metodologia, que é um dos pilares, né, que a gente trabalha também, mas você já faz muita coisa, né? Então é só transicionar mesmo, reposicionar. E aí, o que, que você queria quando você pensou assim, mudar de carreira, né? A gente fala assim, é financeiro, mas não é só financeiro. O que, que você queria sentir aí quando isso, né? Sentir, ser ou ter, quando isso acontecesse? Né, obviamente financeiro, você já disse, mas eu acho que eu sentia que eu não tinha autonomia no meu trabalho, né? Mesmo ali trabalhando com produto de compras, eu não sentia que eu tinha autonomia por não estar dentro de uma equipe de tecnologia, né? Então, eu buscava muito isso. Eu falava, cara, o meu próximo emprego, eu quero ter autonomia. Eu quero ser uma pessoa de referência ali. Eu quero poder levar a minha posição e ela ser ouvida ali, porque eu sou uma pessoa que entendo o que eu estou falando, o que eu estou fazendo. Enfim, eu buscava muito isso. E eu vi que dentro da área de tecnologia talvez eu conseguisse isso, né? Eu não queria mais ser uma pessoa burocrática que coloca as mãos na massa só por colocar. Eu gosto de colocar a mão na massa, mas eu quero colocar a mão na massa de uma forma estratégica, né? De uma forma mais planejada, mais alinhada. Então eu sentia muita falta disso. E foi isso que eu vinha buscando nessa transição. Sim, você queria, vamos dizer que crescer na carreira, né? Sair de uma parte mais operacional e para uma parte Sim, um pouco mais decisória, né? Tomar mais decisões, sim, impactar, gerar um impacto real mesmo, né? Que legal. E aí sim. você falou que não lembro como me conheceu, foi ali como conheceu a Founders PM, né? Foi pelo LinkedIn, você acha, LinkedIn. né? E aí, quando você conheceu o PMSC, né? O que, que te passou pela cabeça a primeira vez? Você falou que participou da nossa live, né? E Uhum. aí, aquela questão de, pô, isso aqui que é produto, isso que eu quero fazer, mas você, quando conheceu o PMSC mesmo, né? A nossa Programa Estruturado de Evolução de Carreira em Produto, o que, que você sentiu? O que, que passou na tua cabeça? Primeiro, desespero, porque era muita coisa. Eu falei, meu Deus, eu vou dar conta de tudo isso. Então, primeiro foi um pouco desesperador. Mas depois que eu fui vendo a metodologia, eu falei, faz sentido, né? Porque quando você entra ali no PMAC, tem muitas trilhas. Eu falei, caramba, eu tenho que estudar muita coisa. Eu achei que seria menos coisa, né? Achei que eu ia chegar aqui, ia ter uma reuniãozinha e tal, se comporte dessa forma, e é isso. E aí, quando eu conheci de fato a trilha, eu falei, cara, eu acho que é uma parada muito estruturada, sabe? Tem um caminho para você seguir. Eu acho que eu sentia falta de ter um caminho, de ter um norte, né? E eu sempre trabalhei isso na minha vida, né? De pensar onde eu quero chegar e como eu vou chegar lá. E eu acho que o PMAC, ele é isso, né? Ele já te diz aonde você vai chegar e você vai tendo o caminhozinho ali para seguir. Só que uma coisa que eu já falei para você, né? Tem esse caminho, mas eu achava que esse caminho era igual para todo mundo dentro do PMAC. E a gente vai descobrindo que, apesar de ter uma trilha no PMAC, a gente vai construindo a nossa, né? Então a gente vai adaptando ali. A gente está agora nesse caminho, mas vamos para outro. Não vamos seguir esse logo, vamos para outro e depois a gente volta nesse ponto. Então acho Sim, que isso fez muita diferença da gente ir adaptando, né, essa trilha. sim. Então, acho que isso que me trouxe um bom resultado, né? Porque quando entra é desesperador, mas depois, quando a gente está dentro, a gente fala, faz sentido. Ô, Pri, isso que você fala é muito engraçado, porque às vezes a gente recebe pessoas aqui achando que a migração é só arrumar o LinkedIn, só arrumar o currículo e ir para as Uhum. entrevistas que vai conseguir a transição e emprego. E justamente isso que você falou, né? É um caminho estruturado e personalizado, porque cada pessoa é uma pessoa. Então, que nem você, né, Pri, você veio da área de compras, então
por mais que tinha tido projetos ali perto da área de tecnologia, ainda é longe, é distante da área de tecnologia, né? Então, toda uma jornada ali que a gente vai construindo juntos para chegar nesse resultado. Então, e cada pessoa é pessoa, tem pessoas que já está mais próximo da tecnologia, já está quase até dentro da área de produto, realmente falta só um pitch, um ajuste ali do posicionamento, mas é isso. Então, legal saber, né, que no começo parece muita coisa, porque é um pouco dessa expectativa da transição, né? Quando a pessoa tem, não sei se foi o teu caso, mas quando tem a decisão, ela quer que aconteça rápido, né? Não sei se foi isso contigo. Com certeza. Eu ficava assim, gente, porque né, a gente tem as aulas ali, tem a mentoria, né? A cada 15 dias, e toda hora chegava alguém, eu consegui meu emprego, eu consegui meu emprego. E eu ficava, mas e eu? Quando que vai chegar o meu momento? Obviamente eu vibrava por todo mundo, mas eu falava, cara, quando que vai chegar, né? E aí o meu sim, ele chegou, eu acho que perto da gente fazer 5 meses da nossa mentoria. E eu ficava assim, cara, vai acabar minha mentoria e eu não vou conseguir meu trabalho, eu tava desesperada. Mas aí ele chegou e acho que assim, ele chegou da melhor forma possível. E esse emprego que chegou para mim, eu nem busquei. Me encontraram no LinkedIn. Então, falaram, olha, encontrei seu LinkedIn, quero conversar com você. Eu falei, vamos embora. Então, assim, eu nem busquei ele e ele chegou da melhor forma que deveria chegar, sabe? Sim. Então, para mim, valeu a pena esperar esse tempo, até porque eu acho que esse período foi um aprendizado muito grande, né? Eu conversei isso com você. Foi um aprendizado não só como carreira, mas como pessoa também. Então, acho que eu amadureci muito nesse período, né, de espera, aquele famoso aguentar o processo. E eu acho que as mentorias me ajudaram muito, porque por mais que eu não estivesse meu sim, eu via como as pessoas estavam chegando lá, qual eram as dificuldades que as pessoas estavam tendo, o que as pessoas mudaram ali para conseguir o seu sim. Então, isso foi muito importante para mim, né? Esse senso ali de comunidade também, de falar, cara, vai chegar. Uma hora vai. E chegou. Sim. Sim, isso é importante também do teu perfil, né, Pri, que você realmente você tomou a decisão e você falou, não, agora eu tenho aqui um sistema estruturado para me ajudar e eu vou seguir esse sistema, né? Então, a gente fala que é confiar no processo mesmo, né? Então, você entrou, via as pessoas, estava na comunidade, estava participando, estava sempre ali trazendo dúvidas, questionamentos, a gente trabalhando juntas ali para chegar no resultado. E aí, antes de tu entrar no PMSC de fato, você chegou a avaliar outras opções antes de decidir entrar? Não, eu dei uma de maluca total. É aquela coisa, né? Como que a estrela cadente passou, eu peguei e tô lá agora. Sim, eu sou muito de intuição, assim, de pensar muito sobre as coisas que eu vou fazer e sempre tento tomar uma decisão muito pensada, né? Então, quando eu conheci, eu dei uma pesquisada depois, mas falei, cara, vou arriscar. Se não for, depois eu vejo o que eu faço. E aí foi um risco mesmo. Eu lembro que a gente teve uma conversa, acho que foi meio-dia de uma quinta-feira, né? Que normalmente são as lives. E aí eu fiquei um tempão pensando, eu fiquei um tempão conversando, eu tive terapia, eu conversei com meu irmão, eu conversei com amigos, eu conversei com um monte de gente, todo mundo falou assim, Pri, vai. Falei, cara, vai, não é um dinheiro que vai te deixar passar fome, enfim, é um investimento. E eu falei, alguma coisa, se não for onde eu quero chegar, alguma coisa eu vou aprender. E aí eu tomei a decisão, sabe? E a minha psicóloga brinca muito comigo, assim, em algumas sessões, né? Quando eu falo sobre a mentoria, ela fala, Pri, eu nunca vi ninguém pagar uma mentoria, assim, para fazer transição de carreira, né? Dos pacientes dela. Ela fala, acho que você foi muito corajosa de tomar essa decisão. Eu falo, de fato, né? Porque eu estava ali no meio de um desemprego, né? Tendo que ter dinheiro, né? Pensar ali quantos meses eu tinha de dinheiro para ficar desempregada. E eu tomei a decisão de pagar uma mentoria, mas assim, eu acho que fez muita diferença. Eu acho que sem a mentoria, eu acho que eu levaria muito mais tempo para chegar, porque eu já estava nesse processo, né, um tempo. Sim, sim.
Que legal. É engraçado que mas daí a tua terapeuta te apoiou também Sim, sim, ela depois. falou, Ah, legal. Pri, vai, depois a gente vê o que faz. Eu falei, então vamos Sim. embora. Sim, sim. Isso é muito bacana, Pi, porque muitas pessoas que tentam a transição vêm falar com a gente realmente estão ali ou desempregadas, ou enfim, quase saindo do emprego e acham que é um risco muito grande de conseguir a transição, de buscar essa transição. E aí eu falo que você mesmo trouxe aqui, né? Que às vezes sozinho essa transição ela leva mais tempo ou ela pode nunca chegar, né? Porque as pessoas acham que é só consumir mais conteúdo, só consumir mais conhecimento, ou só ajustar o LinkedIn, o currículo. E não, é toda Uhum. uma jornada ali, né? Mas legal, que bom que a tua terapeuta apoiou, né? Isso é bem Sim, importante. ela também foi bem importante nesse processo. Que bom, eu imagino. O PMSC, né, ele é uma transição de carreira, mas a gente não substitui terapia nem psicólogos, né? Então, eu sempre falo que é sempre uma junção muito boa estar junto ali com o terapeuta Sim, para acompanhar o processo, porque transição de carreira não é uma coisa fácil, né? Quando a gente toma uma decisão, vem outras coisas, né, na sim, frente agora para fazer, e aí é um pouco isso que a gente está conversando aqui, né, Pri? sim, Legal. total. E aí a gente falou um pouquinho, né, quando você entrou dentro do sistema, que você viu ali várias trilhas, você se sentiu um pouquinho desesperada, mas depois ao longo foi entendendo, né, todas as motivações. Aí conta assim, como que você percebeu isso? Em qual momento você viu ali a trilha, e ficou desesperada, mas qual momento você entendeu que precisava realmente daquilo e que aquilo de fato ia te ajudar e por isso que era daquela forma? Eu acho que no início eu entrei muito com quero muitas entrevistas, quero entrevista, quero entrevista. E eu fiquei extremamente focada nisso, em enviar currículo, né? E aí, eu acho que com o tempo, né, com a frustração de não conseguir passar nas entrevistas da forma que eu gostaria, que eu comecei a ver, eu preciso me aprofundar na trilha, né? Eu preciso caminhar essa trilha aqui. Eu acho que um passo muito importante da trilha foi quando eu peguei o meu estudo de caso e coloquei no papel, né? Coloquei no papel não, né? Coloquei na Da plataforma, Apex. Uhum. no Apex, né? E aí eu coloquei meu case, né? O que eu já tinha feito. E eu falei, caraca, eu fiz muita coisa e eu não sabia que eu tinha feito tanta coisa. Então, acho que isso me ajudou muito para eu ir para as entrevistas depois, né? Porque já tava fresco na minha cabeça, já estava na minha ponta da língua e eu sabia qual era a trilha que eu tinha feito de carreira e de entrega de resultados. Então, isso me ajudou muito a partir daí. Então, foi isso, né? Eu primeiro queria o mundo, depois eu tive que dar um passo atrás e estudar ali a nossa trilha. Então, Sim. acho que foi nesse momento que eu tomei essa decisão de me debruçar ali e estudar a trilha do PMAC. Legal. É porque, que nem você falou, quero muito conseguir enviar currículo, e aí realmente, quando você ajusta aqui dentro do posicionamento que a gente ensina, você começa a ser recrutado, começa a passar nos ATS e as Uhum. entrevistas vêm, né? Então, no teu caso, eu lembro que foi muito isso. Você ia para a entrevista. E aí a gente fala, não, tem que ajustar aqui um pouquinho mais, tem que melhorar um pouquinho aqui mais. Então, volta, vamos ajustar aqui para ir, então, conseguir o sim. E isso acontece, né? Então, às vezes, tem pessoas que entram aqui que conseguem já entrevistas na primeira semana, e aí, meu Deus, vamos correr aqui para arrumar o pitch, para Uhum. acelerar, porque, que nem a gente fala, a indicação, a entrevista é só uma etapa, né? Tem todo ali o processo durante o processo seletivo que também precisa ajustar. Então, fiquei feliz em entender que realmente para ti também foi esse momento. Sim, assim, era muito frustrante, né? Porque eu recebia muito, nossa, adorei a sua energia, adorei você. Chegava na etapa final, mas a gente escolheu alguém mais técnico. Eu falava, mas eu sei fazer. Talvez eu só eu só não soube te contar que eu sei fazer. E aí acho que Sim, também foi isso que mudou, né? Eu parei de falar um pouco sobre mim, sobre a minha energia e comecei a falar mais sobre os meus resultados. Então, acho que isso fez diferença também na entrega ali das minhas entrevistas mais para o final, né? Porque, sim. assim, eu comecei a estudar todas as minhas entrevistas. Desde a primeira, eu li tudo, eu tenho transcrição,
eu tenho diversas anotações sobre as minhas entrevistas, então eu ia com o RH, aí eu via, pô, acho que no RH eu preciso, para a próxima etapa, eu preciso melhorar isso. Para a próxima, eu preciso melhorar isso. Então, eu estava sempre me aperfeiçoando para a próxima entrevista, que eu falei, agora eu estou pronta. Agora é o momento de dar match. Né? Chegou um momento que eu estava tão confiante que eu ia para a entrevista e falava, cara, eu tenho certeza que não é uma questão mais minha, porque eu senti que eu ajustei todos os pontos que eu precisava. E era uma questão de dar match, porque também tem muito disso, né? De encontrar a vaga com o gerente que também gostou de você, que vocês tiveram um alinhamento ali de pensamento além do técnico, enfim. Era só uma questão de tempo de dar esse encontro. Sim, isso que você fala, né? Pô, eu não passei porque ela avaliou uma pessoa mais técnica que eu. Isso acontece, Pri, não só com quem está em transição, mas até com pessoas sêniores, que às vezes durante a entrevista, né, a gente fala que dá uma volta e não fala o que o entrevistador quer ouvir. Então ele tem um checklist ali que ele precisa checar cada pergunta que ele está fazendo para você, ele precisa bater com o que ele tem de checklist do briefing que ele recebeu para aquela vaga, né? Então, se você não conseguiu traduzir tudo que ele está esperando nas suas vivências, nos teus resultados, etc., ele vai entender que você não é o perfil, né? Então, isso que a Pri falou também de ler as transcrições, assistir de novo essas entrevistas, é todo um aprendizado também que a gente apoia durante o processo, porque durante o processo você não vai ter o feedback, né? Muitas vezes você nem tem, né? Então nem acaba tem, lá que nem passa. Tem essa oportunidade. Exato. Então, dentro aqui do PMSC, a gente te acompanha, né, nessa cada etapa ali e vai te dando esse feedback que não veio da entrevista, né, do processo. Sim. E aí, Pri, teve algum desafio emocional? A gente sabe, né, da tua jornada com a terapia. Teve algum momento ali que você pensou em desistir ou duvidar de si mesma? Ou não? Você estava sempre 100% vou conseguir, vou conseguir. Óbvio que não. Nunca é, né, gente? Nunca é assim. Não, eu tive momentos desesperadores. Eu acho que eu entrei no PMSC muito focada. Eu falei, é isso que eu quero. Mas em janeiro, né, desse ano de 2026, eu tinha desistido. Eu já tinha desistido. Eu falei, não vai rolar, não vai acontecer nada. Porque eu tive uma expectativa muito alta no final do ano passado, né, perto ali das festas de fim de ano, que a gente ficou ali numa entrevista, né? E eu falei, cara, é essa vaga. E aí em janeiro não foi, e eu falei, desisto, não é para mim. Eu voltei a procurar vagas como compradora. Eu falei, vou mudar todo o meu currículo. Só que eu falei, como que eu vou mudar todo o meu LinkedIn para ser compradora de novo e ainda vou me posicionar para a área de tecnologia? Então, isso ficou meio dúbio ali para mim, sabe? Eu não consegui muito lidar, mas estava procurando vaga de compras e falei: se aparecer, eu vou. Então, eu tinha desistido. E aí, né, trabalhando muito na terapia, a minha terapeuta falou: Pri, mas você vai desistir? Assim, você pagou uma mentoria, você já está nessa transição, você já tomou essa decisão. Eu não acho que é momento de desistir, sabe? Conversei muito com meu irmão, porque meu irmão é da área de tecnologia, meu irmão é dev, meu irmão também fez uma transição de carreira, ele era analista de sistema, ele era suporte, e aí, no meio, assim, ele desistiu e falou, eu vou ser desenvolvedor, e começou a estudar por conta própria. Então, eu também fiquei vendo muito como que foi esse processo para ele, né? E eu falo para ele que ele também foi uma inspiração para mim. Então, foi quando eu falei, cara, eu não vou desistir. Meu irmão conseguiu, eu sou filha da mesma mãe que ele, e eu vou conseguir também. Então, é isso, vou dar certo. E aí, eu acho que eu fui ali, né, me levantando na terapia, e aí acho que a terapia me deu, além aqui das conversas que a gente teve, das nossas mentorias, de você também não ter desistido de mim, né? Porque acho que isso ajudou muito. Porque quando eu desisti, você falou, Pri, eu vou assumir isso aqui, vou procurar a vaga para você, eu vou entrar no seu LinkedIn, vou ajustar o seu LinkedIn, e você pegou e fez. Porque era um momento que eu não estava conseguindo fazer. Eu estava travada, não estava conseguindo mais fazer nada. E aí você assumiu. E aí eu fui voltando e falando, cara, agora ninguém me para. Agora eu vou fazer dar certo, agora eu vou conseguir o que eu quero, sabe? E aí eu consegui retomar
e aí as coisas começaram a fluir. Sim. Pri, a gente fala que a gente está nessa vida para ajudar as pessoas, pelo menos esse é o meu propósito. E a gente estava um bom tempo já, acho que uns 4 meses, né, trabalhando juntas ali, vendo o teu desempenho, a tua força, a tua vontade, a tua experiência que realmente você tinha. E precisava só mais um pouquinho de refinamento, alguns ajustes ali, que aí a gente foi e conseguiu, né? Então, obrigada também por esse reconhecimento de entender que nesse momento eu te puxei ali, né? Foi 4 mãos mesmo, né, para conseguir esse resultado. Então, obrigada por isso. Sim. A gente fala que a transição, por isso que eu pergunto também isso, né? Porque a transição, ela tem um impacto emocional muito grande. Não só a transição, mas estar desempregado também, né? Que era o teu caso também, né? Para estar open work e em transição. Então, era desafio dobrado ali, né? Sim. E aí é claro que vai ter um momento que vai chegar a desistir, né, questões emocionais ali. E eu falo que estar dentro de um programa, de uma mentoria, é diferente de um curso que você contrata e tal, que vai assistir e vai tentar a sorte. Não, você tem que usar essa mentoria, né? Estou aqui, não estou conseguindo avançar, não estou conseguindo ir. E a Pri estava sempre muito próxima, né? Trazendo esses feedbacks. Então, a gente conseguiu ali trabalhar e chegar lá, né? E aí, teve algo durante o processo, as mentorias, que fez assim a diferença? Você falou, né, nesse momento. A gente pode considerar que é isso, que foi esse momento que fez a diferença para você, que ficou marcado para você, ou teve algum outro? Eu acho que foi esse. Eu acho que quando você falou assim, me dá a senha do seu LinkedIn que eu vou acessar e eu vou refazer ele todo para você. Aí eu falei, tá bom, é agora. E aí eu acho que depois disso, né, que eu já tinha desistido, que você chegou junto comigo, eu falei, cara, eu não tô sozinha. Eu tenho uma pessoa que se importa tanto quanto eu que eu vá conseguir esse emprego, sabe? Então acho que isso que fez a diferença para mim, né? Quando eu tava indo, você me puxou de volta. Então acho que isso que fez a diferença de eu falar, cara, tem alguém que tá acreditando em mim, né? Ela não pode ser louca de acreditar em mim se eu não tenho capacidade, né? Porque ela não tá aqui só para me vender e para ganhar dinheiro em cima de mim. Ela tá aqui porque ela tá acreditando em mim de fato, né? Então, acho que isso que fez muita diferença para mim. Você acreditar, eu acho que desde o início, né? Quando a gente conversou a primeira vez, que eu te contei a minha trajetória, o que eu fazia, você falou, Pri, isso já é produto. E eu assim, não, isso não é produto. Não, eu não faço nada demais. Aí você, não, a gente consegue mostrar que você é capaz, que você já tem conhecimento técnico. Então, acho que foi o seu acreditar que fez a diferença em mim também. Bacana. Isso é um ponto importante, né? A transição, ela realmente não é para todo mundo, né? A área de produto, tecnologia, precisa ter várias competências ali que fazem parte dos 3 pilares, né? Proficiência, metodologia, articulação. E a gente avalia esses 3 pilares nas primeiras interações que a gente tem, né, com os mentorados. E ao longo também do processo a gente avalia, porque nessa primeira sessão que a gente teve, né, Pri? É uma sessão rápida, então eu tenho uma hipótese, a gente constrói uma hipótese ali daquele perfil para a área de produto. E ao longo do caminho da jornada, a gente vai validando essa hipótese. E muito do porquê também eu fui lá e também assumi tudo isso, é por causa da tua resiliência, é por causa da tua vontade de aprender, é por causa da tua vontade de realmente ajudar as pessoas, de conseguir, de ir atrás, de estudar. Então, são todas as habilidades que uma pessoa de produto tem que ter. Então, às vezes, o PM ele é solitário dentro da squad. Tem vários devs, um designer, um QA às vezes, e o Product Manager, que é ele que vai receber demandas ali dos stakeholders, às vezes vai escutar reclamações de clientes, e ele tem que, né, meio que às vezes engolir seco e levar uma informação um pouco mais ajustada ali para a squad. Então, é resiliência, o dia a dia do PM é resiliência. Então, quando a gente percebe isso, a gente tem, né, certeza que a pessoa vai estar bem com aquela profissão, né? Então, fico feliz por esse reconhecimento, Pri. Legal. Bom,
Sobre os processos de entrevistas, você teve entrevistas antes de entrar no PMC para a área de produto? Eu acho que não. Acho que eu cheguei a ter uma só. E aí depois eu comecei a ter entrevistas. Eu tive uma só antes de entrar. Tá, Não tive legal. muitas. E aí, depois que entrou, acho que foram algumas, né? Nem lembro mais Foram, quantas. foram muitas. Eu acho que teve um período que teve bastante. Foi ali, acho que de outubro, entre novembro e dezembro, tiveram algumas. E aí, janeiro, quase nenhuma. Início de fevereiro também não. Passou carnaval, eu estava tendo assim uma atrás da outra, né? Tive Sim, bastante entrevistas nesse período, né? Eu sim, acho que também esse período, né, de início do ano, acho que também me deixou desacreditada, né? Porque a gente escuta muito que o ano começa depois do carnaval, o ano começa depois do sim, carnaval. sim. Então, eu não desisti, assim. Natal, Ano Novo. Eu fiz uma entrevista, acho que dia 23 de dezembro. Isso. Então eu falava, gente, eu não vou desistir. Enquanto tiver gente trabalhando, eu tô mandando currículo. E eu Uhum. enviava currículo durante ali, antes do carnaval também, depois das festas. Então comecei a ter mais entrevistas mais ali para fevereiro. Legal. A gente fala que o final do ano é quando as empresas estão com o budget ali da contratação e precisam fechar ou já do próximo ano, né? E aí, janeiro, fevereiro acaba que fica ali um resquício do que sobrou ali do final do ano, mas realmente é um pouco menor ali a questão da sazonalidade, né? É, e só queria voltar ali sobre o que eu fiz, né, para a Pri. Às vezes as pessoas assistindo aqui acham que a gente foi lá e te indicou e aí você conseguiu a vaga por uma indicação ou um milagre. Não foi isso. A gente construiu o posicionamento dela dentro do LinkedIn e do currículo, que é a nossa metodologia, com base nos feedbacks que ela tinha recebido em várias entrevistas que ela já tinha passado e desse acompanhamento que a gente estava juntas ali construindo e criando esse profissional de produto que a Pri era, né? Que a gente estava aí fazendo essa transição. E até a Pri trouxe ali, né? Que ela foi recrutada, né? Então ela não aplicou para vaga nenhuma. Então o LinkedIn, o currículo dela já estava posicionado para isso. Então isso é um bom ponto aí. Agora conta um pouquinho ali como que foi esse dia que você recebeu essa proposta. Como que foi esse momento? Eu senti que meu coração ia sair pela boca. Eu estava assim, cara, não tô acreditando. Não tô acreditando que eu passei na entrevista. Até porque assim foi uma semana, foi muito rápido, né? A recrutadora entrou em contato comigo. Eu fiz a entrevista com ela de tarde. Não sei se foi de tarde ou no dia seguinte, mas foi muito rápido. Aí eu já fiz depois a entrevista com o gerente da consultoria, né? Porque eu estou alocada num cliente. E na outra, acho que sim, esse foi na quinta, sexta, na segunda eu já estava fazendo a entrevista com o cliente, e aí foi desesperador, porque colocaram 3 pessoas do cliente para me entrevistar, então eu tive que responder pergunta de 3 pessoas, e aí acho que 1 ou 2 dias, no dia seguinte já falaram assim, olha, meio que tá certo, o cliente só tá tomando a decisão, mas amanhã eu te confirmo. Aí eu fiquei nessa, amanhã eu te confirmo, amanhã eu te Meu confirmo. Deus, que expectativa! Tanto é que eu acho que eu te mandei a mensagem e falei assim: eu acho que eu passei, mas não tenho certeza. Era o meu aniversário, não era? Não, isso foi antes. Acho que eu passei, mas não tenho certeza. Aí no dia seguinte, Sim. que era seu aniversário, eu te liguei. Eu não sabia que era seu aniversário. Falei, Mônica, desculpa estar te ligando, mas só para te dizer que eu passei. Aí você, ai meu Deus, é meu aniversário. Presente de aniversário. Foi um Legal. presente seu de aniversário. Mas aí eu passei, eu fiquei, cara. E aí eu liguei pro meu irmão. E eu chorei na ligação com o meu irmão. Falei, cara, eu não acredito, eu passei. Ele falou, cara, eu sempre soube que você era capaz, eu sempre acreditei. Bora, bora, você vai conseguir. Qualquer coisa eu tô aqui para te ajudar e a gente vai fazer dar certo. Aí eu falei, tá bom, vamos. E aí foi Que assim, legal. eu aceitei. Que legal, que legal. E é, essa. Quando a gente fez aquela tradução ali que eu puxei, então, o teu LinkedIn, desse tempo para essa entrevista, para esse recrutamento, lembra quanto tempo foi? Foi pouco tempo, acho que umas 2, 3 semanas, assim. Eu Uhum, recebi outros contatos, né? Mas esse foi o que foi para frente. uhum.
E eu lembro que você contou quando a RH te entrevistou que para ela você já era a pessoa, né? Foi, assim, a conversa foi muito curta, né? Eu até te mandei. Aí você falou, ah, ela nem falou muita coisa, né? Nem perguntou muita coisa. Ela falou, ah, vou te passar. Eu falei, tá bom. E aí depois, quando ela me ligou para dar a notícia, ela falou, ah, eu sempre soube que era você. Aí eu falei, mas quando você soube? Quando você viu meu LinkedIn? Ela, não, quando eu te entrevistei. Quando eu te entrevistei, eu sabia que você ia chegar na final. E aí ela falou, Sim. ela falou, ah, eu sou muito boa, procurei você e tal, achei, eu sabia que você tinha o perfil do cliente. E assim, ela não poderia estar mais certa, né? Hoje o cliente que eu tô faz muito sentido para o meu perfil. As pessoas que trabalham lá, né, a minha squad, a minha tech leader, enfim, faz muito sentido para quem eu sou e para o profissional que eu entrego. Então, acho que ela super acertou mesmo. Sim, e aí esse é um ponto importante a gente destacar aqui, né, Pri, que o diferencial, né, que o mentorado tem quando vai conseguir essa transição é o conhecimento do negócio. Hoje o mercado não está mais contratando pelo curso, pelo certificado que você tem. E se você é generalista, né, quando é um nível mais júnior de entrada, o mercado está contratando pelo conhecimento do negócio, do segmento. Então, a gente traduziu, fez essa tradução do perfil da Pri nesse sentido. O quanto que ela conhecia sobre RP, sobre SAP, sobre financeiro, sobre compras, tudo que ela já tinha vivenciado, a gente só empacotou. Só, eu falo que é só, né? Mas é um trabalho ali de entendimento, claro, Sim. para daí empacotar. E aí, o pitch, né? Tudo que essa recrutadora falou para ti depois, eu falo, nossa, é resultado realmente do nosso trabalho, porque o teu pitch já estava redondo, também voltado para essa tua experiência, para o que é o pilar da proficiência, né? O pilar da proficiência é o pilar onde você conhece sobre o segmento, sobre o negócio, e é ali que vai te diferenciar para o mercado. E daí eu falo, nossa, que massa, porque tudo que você trouxe para ela já foi aquela estrutura que a gente, né, ajudou a construir, e você trazer ali essas vivências, né? E ela fala, não, é essa pessoa, porque na cabeça dela do recrutador é isso, vai fazendo checklist. Ah, ela conhece financeiro, conhece compra, ok, ela conhece tudo isso, já fez metodologia ágil, técnico, tarará, enfim, e aí vai te avançando. Pelo menos eu, né, como mentora, eu percebo isso, né? Não sei se você percebe isso. Sim, e isso fez muita diferença mesmo, né? Porque eles estavam buscando alguém que tivesse conhecimento no financeiro. Eles já tinham entrevistado algumas pessoas muito técnicas, mas que não tinham know-how de financeiro. E eu já tinha know-how de financeiro porque eu já tinha trabalhado com contas a pagar, eu já tinha implementado ali no sistema de compras a parte de nota fiscal. Enfim, já trabalhei com estoque, tinha muito conhecimento. E isso para eles fez muita diferença. Que eles falam, eu preciso de alguém que saiba conversar com a área de negócios ali sobre financeiro. E quando eu cheguei na empresa, eu vi como que isso fez diferença, porque hoje eu já faço projeto com a contabilidade, com o departamento pessoal e com o jurídico. Eu já trabalhei com todas essas áreas, eu entendo o processo de todas essas áreas. E alguns desses projetos, eles estavam engargalados antes de eu entrar. E quando eu cheguei, eu entendi o processo de uma forma muito mais rápida do que alguém técnico. Então, quando eles Uhum. vão me contando ali na parte de discovery, eu já sei o que questionar, eu já sei um pouco da dor dele, e aí eu vou investigando de uma forma diferente, né? Com o olhar de, cara, eu já estive do seu lado na operação, né? Eu fui compradora, eu sei como que funciona um processo jurídico, um processo de DP, um processo de contabilidade, porque eu precisei andar por todas essas áreas, né? Porque eu já atendi diversas áreas, então isso faz muita diferença no meu dia a dia, principalmente para entender o que eles querem, né? Sim, sim. Então, essa transição, né, ela não é rápida assim, porque ela é do nada ou porque ela é na sorte, né, Pri? É essa tradução realmente, o que você vivenciou Sim. no passado e o que o mercado está esperando de pessoas de produto assim, né? Então, foi esse trabalho e eu fico muito feliz aí, porque realmente deu muito certo. Sim. Agora vamos falar, né, de dados, né? São as pessoas de produtos, vamos falar de dados, métricas. O quanto, se tu puder abrir, quiser abrir aqui, tá, Pri? O Uhum. quanto que você ganhava antes na sua última posição como analista de compras e o quanto que você está ganhando hoje nessa nova posição aí como sênior produto?
Ali na área de compras, né, eu ganhava um salário de 4.700 e hoje eu estou ganhando 13 mil. Então, assim, eu tive um Quanto? aumento bem grande. 13 mil. 13 mil, gente. Quanto? A gente fala que é quase triplicou, né, o teu salário, né, Pri? 176%, segundo as nossas contas. Cara, é um. E aí, o que que você acha disso? Né? Porque agora eu fico falando o que eu acho, né? Mas o que você acha disso, dessa tua transição com esse aumento salarial? É muito louco. Acho que essa é a palavra que define, assim. Porque como foi um trabalho, né, muito difícil, né, esse processo, né, aí se aguentar o processo foi algo difícil, às vezes eu ainda não acredito que eu consegui aumentar o meu salário dessa forma. Então, é muito bom, né? Mas ainda estou me acostumando. Eu ainda estou naquele processo de aceitar que eu consegui a minha transição e que eu consegui chegar lá, sabe? Porque isso era algo que eu pensava muito, né? Eu falava, cara, eu quero ter um salário X até os 30 anos. 30 anos. E eu achava que eu não ia conseguir, né? Estando ali dentro da área de compras. Eu já tinha, acho que essa certeza que eu não ia chegar a mais de 6 mil reais sendo compradora há muitos, muitos anos atrás. Então, conseguir chegar lá, eu acho que é muito gratificante de olhar para todo esse processo, né? De pensar, caraca, eu estava no fundo do poço há alguns meses atrás, né? Desempregada, em transição de carreira, com o tempo contado, né? Porque como eu estava desempregada, eu tinha um período de dinheiro que eu poderia ficar sem emprego, né? Uhum. Então, enfim, acho que é algo muito gratificante ver que eu consegui chegar lá com todo o meu esforço, sabe? E ter feito uma aposta que deu certo. Sim, sim. Eu lembro até hoje a mensagem que você falou que você não se via num salário assim, principalmente na tua área, nem, né, nem nos, eu não sei quantos anos você tem agora, mas não sei até 30 anos se é muito ou pouco, mas enfim, nem até os 30 anos que você falou, né? Principalmente por ser mulher, algo assim. Sim, então, eu tenho 30 agora, fiz 30 em outubro do ano Ah, passado. Então, tô legal. indo para os 31 e eu falava muito para meu terapeuta. Até os 30, eu quero estar ganhando X, até os 30. Mas, sei lá, com 25 anos eu já sabia que eu não ia chegar. Mas eu tava ali tentando ainda. E eu sentia que tinha muito isso de eu ser mulher dentro dessa área, né? De estar dentro de uma área de indústria. Eu sentia que era um caminho ainda mais longo para mim, né? Então, e eu vi a área de tecnologia, eu acho que ela ainda tem boa parte de homens, mas é algo que está mudando. Então, eu vejo que fazer parte disso, né, dessa mudança, de ter mais mulheres entrando na tecnologia, me deixa muito feliz, né? Que eu não via muito isso na minha área ali de. Enfim, eu sentia dentro de mim que não ia ser. Até porque, né, eu Sim. já passei por situações por ser mulher dentro dessa profissão. Então eu sentia que não ia rolar. Sim. E aí a transição para a área de tecnologia e com esse aumento aí louco, né? Quase três Uhum. vezes. É, é uma coisa que acho que te prova, né, Pri, que você, mesmo sendo mulher, tem um espaço para você, tem um lugar para você, e que você realmente sabe fazer, que você realmente consegue Uhum. entregar e resolver, né? Então, quando você falou aquilo, eu fiquei muito emocionada, assim, porque eu acho que é essa transformação que a gente propõe aqui, que eu proponho, que é o meu propósito, que é mostrar que existe um caminho próspero, que existe uma realidade diferente da que você vive hoje ou que você viveu, e que você é capaz para chegar lá, que tem esse espaço. Às vezes as pessoas acham, ah, não tem vaga dentro da área de produto, é difícil. Pô, a Pri passou por várias entrevistas, ah, não consigo entrar nesse. Existe esse caminho, né? Só que é aquilo, eu acho que é. A gente fala que é uma junção de várias coisas, né? As competências realmente, mas também a gente fala que é uma junção de energia, né, Pri? Eu acho que Uhum. você trazendo a sua energia, a gente com a nossa energia, todo mundo com a mesma energia, querendo chegar no mesmo lugar, isso vai ajudando a realmente ter esse resultado, né? Então, Sim. eu fiquei muito emocionada que você trouxe aquilo lá e eu falei, nossa, ela não imaginava chegar nem perto desse salário.
Nem nessa. perto, assim. E quando eu paro para pensar, né, toda a minha trajetória profissional ali na área de compras, eu já vivi muitas situações ruins. E todas elas por eu ser mulher. Então, assim, algumas eu compartilhei com pessoas próximas, outras eu não compartilhei. E eu via que era por eu ser uma mulher, e não só isso, eu sou uma mulher pequena, eu tenho 1,54. Então eu tenho também uma cara um pouco, né, não tão mais madura, então isso também é algo que acabou influenciando na minha carreira ali de compradora. Então eu passei muitas situações. E aí quando, né, veio de fato a migração de carreira, eu falei, cara, eu não vou passar por isso ali na área de tecnologia também. Eu não vou deixar que isso aconteça dentro da área de tecnologia. Então hoje, né, o meu papel que eu penso, estando dentro de uma empresa, eu também penso que eu não quero que outras mulheres passem por isso. Então, eu já conheci nesse emprego novo mulheres muito boas, né? E que eu falei, cara, você é muito boa nisso, adorei isso que você faz, tô adorando trabalhar com você. Então, eu tento também ser essa voz ali, trazer para perto, falar, cara, você também consegue, você é muito boa no que você está fazendo, estou me inspirando em você. Enfim, eu estou me colocando nesse papel agora também para ser uma união de mulheres dentro de tecnologia, sabe? Eu acho que isso faz muito sentido para mim por onde eu passo. Sim. Eu sempre busquei isso também, né? Porque quando eu migrei, realmente eu era a única pessoa, a única mulher na área na empresa, não na área de tecnologia, na empresa eu era, eu migrei. E buscar essa referência em outras mulheres, ver que tem outras mulheres também muito talentosas, competentes, isso nos inspira muito mesmo. E você está olhando para isso também. Agora me conta aí como que o que, que mudou na tua vida cotidiana ali do dia a dia, o que, que você falou assim, que ainda não caiu a ficha da transição, ainda não caiu a ficha do novo salário. Uhum. Mas o que, que mudou para você assim? Como que tá o teu dia a dia? O que, que você pensa todo dia ali quando você acorda para ir para o trabalho? Conta um pouquinho. Ainda não consegui mudar muita coisa, tem um mês, né? E eu trabalho longe de casa, então minha vida está sendo trabalhar e viver um pouco esse trabalho, né? Então algumas coisas ainda não mudaram muito, mas assim, eu me sinto muito mais feliz. Por mais que eu esteja trabalhando longe de casa, eu gosto de acordar e saber que eu tenho um propósito. O meu trabalho ele tem um porquê, né? Eu acho que era algo que eu sentia falta do porquê que eu estou fazendo isso, por que isso aqui está sendo feito dessa forma. E lá eu sinto que eu tenho um porquê, né? Hoje eu estou trabalhando com toda a parte de produtividade, né? Então tudo que é trabalho manual e que a gente consegue automatizar e dar mais produtividade para a área, eu estou automatizando, né? Então, tem um porquê, né? Tem alguém ali que está sofrendo na operação e agora não vai mais sofrer. Ele vai chegar ali, vai fazer um clique, isso vai ajudar ali no dia a dia dele. Então, isso tem me ajudado. Mas acho que é um pouco disso, assim, tô um pouco mais leve. Eu não tô, sabe, aquele peso de você sair de casa para trabalhar, não. Enquanto eu tô Sim. naquele leveza do tipo, cara, vou lá, vou fazer o que eu tô gostando de fazer e é isso. Mas rotina ainda estou tentando administrar, porque não dá para administrar muitas mudanças ao mesmo tempo. Não, é. E é também aos pouquinhos, né? Como o que você fazia antes, agora é totalmente diferente, né? Você vai buscar ali conversar mais, não que você não fazia isso também, né? Mas você vai conversar mais com as áreas, vai entender, vai descrever, vai. Então é uma rotina um pouquinho mais Sim, diferente ali, né? sim, é bem diferente. E aí, olhando para trás assim agora, né? O que que essa transição fez para você? O que que você ganhou assim que você não estava esperando? Se tem alguma coisa além do que você já falou, mas tipo, o que que você ganhou? Você falou que está mais feliz para ir para o trabalho, mas tem algo assim que você ganhou que olhando para trás para essa transição, tirando né, a vaga, o salário, que é uma coisa muito boa e que você chegou lá onde você queria, no seu objetivo, mas para além disso, teve algo que você ganhou assim, que você olha para trás e fala pô, que legal, agora eu sou mais isso, ou agora eu conquistei isso, ou aquilo. Eu acho que confiança
eu me sinto muito confiante no que eu faço hoje, eu sei o que eu posso entregar. Eu acho que antes eu sabia, mas essa confiança ela ficava um pouco baixa, mas hoje eu me sinto muito confiante no que eu estou fazendo e em me posicionar, né? Então, de ir para uma reunião e falar abertamente, olha, eu não acho que a gente tem que ir por esse caminho, a minha sugestão é que a gente vá por esse outro caminho aqui. Então, acho que a confiança foi o que mais me ajudou. E a autoestima também, porque, infelizmente ou felizmente, né, o trabalho ele faz muito parte da minha vida. Eu tento que ele não sugue a minha energia. Então, assim, de 9 às 6 eu estou ali trabalhando e vou entregar, acabou às 6, deu 6 horas, eu não sou mais trabalho. Final de semana também não. Então, isso eu aprendi ao longo da minha carreira. Mas nesse momento eu tô ali, e a minha autoestima, eu fui construindo a minha autoestima no trabalho. Então, e eu tô conseguindo pegar isso e trazer para minha vida pessoal. Porque eu penso, eu sou uma Priscila dentro do trabalho, eu sou uma Priscila fora do trabalho. Então, eu tenho características dentro do trabalho que eu não tenho fora. E agora eu estou conseguindo pegar e trazer também. Então, minha autoestima mudou muito com esse trabalho, né? Como pessoa física e não pessoa ali trabalhadora, sabe? Sim. Isso é teu autoconhecimento, né? A tua autoestima para você. E aí eu queria entender assim, o que que você queria que as pessoas vissem de você quando te olhassem profissionalmente, quando você estava nesse planejamento da migração. E agora, se isso está acontecendo ou você ainda está buscando isso? Eu acho que eu queria que as pessoas vissem que eu sou uma pessoa de referência. Eu sentia que nos meus outros empregos eu sempre fui uma pessoa de referência, de saber o processo, de tirar dúvidas, de resolver problemas. Sempre fui. Só que eu não tinha uma posição de destaque, eu não era reconhecida financeiramente para isso. Então, o que eu buscava nessa transição era, além de ser essa pessoa mão na massa, de fazer acontecer, eu quero ser reconhecida financeiramente também. Então, acho que para mim só faltava o financeiro, né? E para me olharem assim como a pessoa para procurar. Porque isso já acontecia, só não era paga o suficiente para isso. Então, eu só estava buscando um lugar que me pagasse dentro do que eu entrego. E é isso que eu conquistei nessa transição. Te pagassem pelo teu reconhecimento, pela tua qualidade, né? Exatamente, porque assim, eu sempre entreguei, mas não era paga suficiente para o que eu entregava. E eu continuava entregando porque eu gostava de fazer. Então, sim, agora eu consigo receber, né, suficiente ali para o que eu estou entregando no momento. Sim. E agora, para a gente ir para o bloco aqui de encerramento, se você pudesse falar para para Priscila de 6 meses atrás, antes de tomar a decisão, né, ou de entrar aqui no PMC, o que, que você diria para ela? Eu diria para ela ir com medo mesmo, que foi o que eu falei já para mim. Porque assim, eu tenho uma filosofia de vida que tem duas coisas, né? Adulto faz o que tem que ser feito e tá com medo, vai com medo mesmo. Porque o medo ou ele te paralisa ou ele te impulsiona. Então acho que eu falaria o que eu já falei para mim lá atrás mesmo, vai com medo mesmo. Porque senão você vai ficar paralisada, não tem o que fazer. Você é adulta, faz o que tem que ser feito e bola para frente. Sim, sim. É coragem. Obviamente que eu sofri no meio do processo, né? Não tenho o que fazer. Sim, sim. Mas é coragem. Altos e baixas. Isso. Coragem, boa. É uma boa fala. Tem alguém aqui ouvindo isso agora e está exatamente no momento que você estava lá atrás. Então, eu queria te pedir para deixar uma fala aí. O que você falaria aí para essa pessoa? Eu acho que primeiro eu falaria para não desistir, né, de suportar esse processo todo e de ser muito transparente com onde você quer chegar e compartilhar isso com a Mônica ali durante a mentoria, porque a Mônica ela só consegue te levar onde você quer se você deixar muito claro o que você quer, né? Então nós somos donos da nossa carreira e nós direcionamos a nossa carreira, mas a gente pode ter recursos para isso e a gente tem que abusar desses recursos, né? Até porque a gente está fazendo um investimento aqui que muitas vezes faz diferença ali no financeiro de alguém.
Então, acho que é ser transparente. Eu acho que transparência ele é o pilar de diversas coisas na nossa vida, né? Profissional, pessoal, enfim, qualquer relação que a gente venha a ter. Eu acho que isso faz muita diferença. E além disso, também estudar ali a trilha, entender qual é o seu momento de trilha, ver qual é a melhor forma de você estudar, se é seguir a trilha completa, se é você ir para um passo na frente e depois voltar. Mas é isso, conversando, alinhando e traçando planos aqui com a Mônica. Legal. Então, obrigada, Pri, por compartilhar tudo isso com a gente. Eu fico muito feliz pela tua trajetória. Fico feliz em te conhecer, né? Então, a gente fala que as coisas acontecem porque ela deveria acontecer. Então, eu fico muito feliz por isso. Fico feliz pela tua trajetória, como eu falei, pela tua resiliência. Os altos e baixos, eles acontecem, né? Não é todo mundo que vai ser rápido. A transição, ela não é um caminho a gente fala, um passo, né, uma trilha estruturada, vai por caminhos que a gente vai ter que voltar, reajustar, refinar. Então, parabéns por assumir tudo isso, né, e confiar, a gente fala, né, confiar no processo, porque justamente por causa disso que eu acredito que você teve também esse resultado, e esse resultado extraordinário, né, quem imaginou que a Pri lá atrás, antes você conseguiu em 5 meses, né, dentro do programa. Então, lá atrás, quem imaginou que a estaria nessa posição agora, com esse salário, com essa responsabilidade, atuando em tecnologia. Então, eu fico muito, muito feliz por você ter acreditado e por trazer aqui, compartilhar com outras pessoas que possam estar aí também nesse mesmo momento que você estava lá atrás. Obrigada demais, tá, Pri? Obrigada a você, Mônica. Muito obrigada por toda a ajuda nesse processo, né? E por não ter desistido de mim. Obrigada. Imagina. Imagina. E agora a gente está junto a mais ainda, né? Porque agora você está na posição e agora são outros desafios, né? Sim, pois é, ainda tem outros desafios. Que agora é realmente entregar resultado, né? E mostrar ali, gerar realmente mais confiança para o teu time, para quem te contratou e crescer na carreira como pessoa de produto mesmo. Legal. Sim, exatamente. Obrigada. Então, pessoal, para quem ficou até o final, que eu comentei com vocês lá no começo da surpresa. Então, quero deixar um link para vocês aqui nos comentários fixados, para vocês acessarem o nosso grupo VIP, que é por lá que nós vamos dar acesso a uma sessão fechada, uma call fechada, onde a gente mostra para vocês como estruturar a sua carreira para essa transição de carreira na área de produto. Te mostro passo a passo, o mesmo passo a passo que a Pri fez, né, a nossa metodologia, mas também a gente traz os bastidores, o que líderes de produto estão esperando de pessoas de produto nesse momento, e a gente vai fazer também um case ao vivo, né? Então a Pri aqui sabe vários processos ali, ela teve que entregar cases e realmente é onde os recrutadores avaliam sua competência técnica. Então a gente vai te mostrar ao vivo também como você preencher, né, construir esses cases. Então, clica agora nesse link que está fixado nos comentários e acesse o nosso grupo VIP para fazer parte da nossa próxima sessão fechada. Muito obrigada mais uma vez, Pri, pela tua presença aqui, por compartilhar tudo isso com a gente. Eu fico muito feliz realmente por teu resultado, super mérito teu, né? Então, parabéns por isso e agora crescer e acelerar a tua jornada ainda mais na área de produto. Obrigada e obrigada a todo mundo. Obrigada, tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau.